Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física e na aula de hoje vamos falar sobre os fundamentos da cinemática e o conceito de velocidade média. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative as notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Então vamos começar com os conceitos básicos do estudo do movimento, a começar pelos conceitos de ponto material e corpo extenso. O ponto material é todo corpo que apresenta dimensões desprezíveis em relação a um dado referencial, enquanto o corpo extenso é todo corpo que apresenta dimensões consideráveis em relação a um dado referencial. Por exemplo, você diria que o planeta Terra é um ponto material ou um corpo extenso? Bom, isso depende. O planeta Terra, em relação a nós que estamos aqui, com certeza é um corpo de dimensões consideráveis e, portanto, em relação a nós, o planeta Terra é um corpo extenso. Mas se compararmos o planeta Terra a todo o universo, por exemplo, vamos verificar que o planeta Terra é um ponto material. Ou seja, todo corpo que é ponto material pode ser considerado também um corpo extenso e vice-versa. Tudo vai depender do referencial que você estabeleça. Vamos agora falar sobre os conceitos de movimento e repouso. Dizemos que um objeto está em movimento quando muda de posição em relação a um referencial. Note mais uma vez a presença importante do referencial, uma vez que um corpo em movimento pode também estar em repouso. Como assim, Fininho? Vou te mostrar dando um exemplo muito simples. Imagine que você está dentro de um ônibus, sentadinho na sua poltrona, e o ônibus está se movimentando ao longo de uma pista. Bom, para uma pessoa que está parado do lado de fora, vendo o ônibus passando e, consequentemente, vendo você passando, a pessoa vai dizer que você está em movimento. Mas note que você que está sentado na poltrona dentro do ônibus, para o próprio ônibus você se encontra em repouso, uma vez que você está se movendo junto com ele. Então, mais uma vez, preste atenção no relativismo existente entre os conceitos de movimento e repouso. Para um objeto estar em movimento, precisamos primeiro definir qual o ponto de referência, qual o sistema referencial. A mesma coisa acontece quando ele está em repouso. Uma coisa muito importante em relação a esses dois conceitos. Quando um objeto A está em movimento em relação ao objeto B, obrigatoriamente o objeto B estará em movimento em relação ao objeto A. Por exemplo, imagine que você está aí sentado próximo a uma mesa. Aí, de repente, você se afasta da mesa, estando agora a 1 metro dela. Então eu pergunto a você, se você está a 1 metro da mesa, a mesa está a quantos metros de você? A 1 metro. Mas observe agora que você saiu desta posição e passou a estar a 2 metros da mesa. Ora, a partir do momento em que você está a 2 metros da mesa, a mesa agora também vai estar a 2 metros de você. Ou seja, se você está mudando de posição em relação à mesa, a mesa está mudando de posição em relação a você. Em outras palavras, você está em movimento em relação à mesa, a mesa está em movimento em relação a você. Uma questão que caiu numa prova de um concurso vestibular que dizia o seguinte: se a Terra está em movimento de translação em relação ao Sol, podemos afirmar que o Sol está em movimento de translação em relação à Terra. Note, dentro de tudo que eu falei agora há pouco, que essa proposição é verdadeira. Vamos agora falar sobre o próximo conceito geral, conceito de trajetória. Vamos para um exemplo. Imagine um avião que está se movimentando horizontalmente com velocidade constante. Quando de repente um objeto se desprende do avião. Pergunto então a você, qual a forma da trajetória desse objeto ao longo de sua queda? Bom, se uma pessoa estiver parada no solo, vai ver esse objeto numa trajetória curvilínea. Mas para o piloto do avião, que está acompanhando a trajetória desse objeto, vai perceber que a trajetória dele é retilínea. Note que nós estamos aqui desprezando a influência do ar. Então, mais uma vez, um conceito que depende do referencial adotado. A trajetória de um corpo pode ser de uma forma para um referencial e para outro referencial se apresentar de uma outra forma. Então, muito cuidado com esses conceitos gerais. Todos eles vistos até o presente momento
são conceitos relativos. Vamos agora para os próximos conceitos gerais: distância e deslocamento. Será que existe alguma diferença entre eles? Bom, vamos ver. Primeiramente, eu vou dar aqui a definição de distância. A distância é o espaço total percorrido por um móvel. Pode ser um carro, uma bicicleta, uma pessoa, não importa. Todo o caminho que ela percorre, o seu espaço é a distância percorrida. É o total. Agora, o deslocamento, também conhecido como variação de espaço, ΔS, pode ser definido de duas formas. Nós dizemos que o ΔS é a posição final, que é a posição de chegada, menos a posição inicial, que é a posição de partida. Essa é a definição mais comum. Mas se você estiver resolvendo um problema onde você não tem a posição final e nem tem a posição inicial de um objeto, você pode então partir para a segunda definição do deslocamento, que nada mais é do que o vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Como assim o vetor, Fino? Pense que você traçou uma linha reta ligando o ponto de partida ao ponto de chegada. O comprimento desta reta é o valor do deslocamento do móvel. Então você tem duas maneiras para identificar o deslocamento. Agora, vamos ver se existe diferença ou não entre distância e deslocamento através de dois exemplos. Primeiro exemplo, imagine um carro saindo do quilômetro 30 de uma rodovia, passando pelo quilômetro 40 e finalmente chegando no quilômetro 50. Pergunto então a você, qual a distância percorrida por esse móvel ao sair do quilômetro 30 e chegar até o quilômetro 50? Como a distância percorrida é o espaço total que ele percorreu, então a gente vai dizer que esse espaço total será de 20 quilômetros. Uma vez que ele saiu do quilômetro 30 e chegou ao quilômetro 50, ele percorreu num total de 20 quilômetros. E agora eu te pergunto, qual o deslocamento deste carro ao longo deste trajeto? Bom, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é 50, a posição inicial é 30. 50 menos 30, 20 quilômetros. Perceba que neste exemplo 1, a distância percorrida e o deslocamento assumiram os mesmos valores. Mas observe o que vai acontecer no exemplo 2. O carrinho agora sai do quilômetro 30, vai até o quilômetro 50, volta e para no quilômetro 40. Repetindo, o carrinho sai do quilômetro 30, vai até o quilômetro 50, volta e para no quilômetro 40. Qual a distância percorrida por este carrinho? Bom, primeiro ele sai do quilômetro 30 e vai até o quilômetro 50. Só na ida ele percorreu 20. Depois ele sai do quilômetro 50, volta e para no quilômetro 40, percorrendo mais 10 quilômetros. Então esse carrinho percorre 20 quilômetros na ida, com mais 10 na volta, um total de 30 quilômetros. Então essa é a distância percorrida pelo carrinho no exemplo 2. Agora, qual o seu deslocamento? Bom, o deslocamento é a posição de chegada, que é a posição final, no caso aí 40, menos a posição de partida, 30. 40 menos 30, 10 quilômetros. Então perceba no exemplo 2 que a distância e o deslocamento assumiram valores diferentes. Uma pergunta que você poderia fazer: Fininho, é possível um objeto percorrer uma certa distância sem se deslocar? Dentro do que eu acabei de falar para você, sim, isso é possível. Basta que o objeto volte para o ponto de partida. Agora vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes da cinemática, o conceito de velocidade média. Velocidade é uma medida de rapidez. Nós dizemos que um carro, uma bicicleta, uma pessoa que apresenta uma alta velocidade, ela vai conseguir chegar no seu destino num tempo menor. É por isso que é uma medida de rapidez. Entretanto, você vai estudar ao longo do nosso curso diversos tipos de velocidade. A velocidade média, a velocidade instantânea, a velocidade angular, a velocidade vetorial. E hoje nós vamos tratar aqui da velocidade média. Como o nome está sugerindo, a velocidade média é um cálculo de rapidez média. Se você tem, por exemplo, um carrinho que saiu de uma determinada cidade
E chegou até uma cidade B percorrendo 100 km em 2 horas, então você tem condições de medir a sua velocidade média. Nós dizemos que a velocidade média é a divisão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT. Olha a fórmula, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se o carrinho percorreu uma distância ou se deslocou 100 km num tempo de 2 horas, dividindo 100 por 2, vamos encontrar uma velocidade média de 50 km por hora. Mas note que ao dizer que a velocidade média de um móvel é 50 km por hora, não estou aqui dizendo que a velocidade dele é constante 50 km por hora ao longo de todo o trajeto. Não é isso. Mas eu estou dizendo que ao longo desse trajeto, a média foi de 50 km por hora. Então ele pode ter aumentado a velocidade, ele pode ter diminuído, ele pode ter parado. O cálculo da velocidade média é o deslocamento sobre o tempo total de percurso, incluindo eventuais paradas. Fininho, quais as unidades de medida que nós podemos utilizar para a velocidade média? Vamos pensar. Se a velocidade média é a divisão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT, então a unidade da velocidade média será qualquer unidade de comprimento sobre qualquer unidade de tempo. Por exemplo, podemos representar o deslocamento em metros e o tempo em minutos. Neste caso, teremos uma velocidade em metros por minuto. Se você resolver uma questão onde o deslocamento estiver em quilômetros e o tempo estiver em segundos, você vai encontrar uma velocidade média em quilômetros por segundo. Agora, muito cuidado com duas unidades que costumam estar muito presentes nas provas do Enem e dos principais concursos vestibulares. O quilômetro por hora, por ser a unidade de velocidade mais usada no nosso cotidiano, e o metro por segundo, que é a unidade da velocidade no sistema internacional. Essas duas unidades de medida são tão comuns que nós utilizamos um fator de conversão prático para transformar um valor qualquer de velocidade em quilômetro por hora para metros por segundo e vice-versa. Neste caso, basta utilizar o fator 3,6. Ao transformar qualquer valor de velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Ao transformar de uma velocidade qualquer de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Quando nós estamos num carro, por exemplo, e observamos no velocímetro uma determinada velocidade, aquela velocidade não é a média, é a velocidade instantânea. É a velocidade do veículo naquele exato instante que você olhou para o velocímetro. Por exemplo, um radar. Um radar identifica a velocidade instantânea. No exato momento em que o carro passa pelo sensor do radar, o radar registra um valor de velocidade. Essa velocidade não é a média, é a velocidade naquele exato instante. É a chamada velocidade instantânea. Tá aí, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e fique ligado nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá!